Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente da Anatel, em primeiro lugar queria agradecer a presença e a atenção com esta comissão para o debate de um problema que motivou inclusive uma proposição do nosso presidente da criação dessa subcomissão de acompanhamento da telefonia móvel. Presidente, nós tivemos oportunidade de previamente fazermos um debate quando eu visitei e nós assistimos basicamente que nós estamos vivendo um momento muito delicado na telefonia celular do Brasil. Delicado não por ação da Anatel propriamente dita, mas pelo próprio mercado propriamente dito. Eu sempre costumo dizer, eu era o presidente da companhia de telecomunicações que lançou o primeiro telefone celular do Brasil, que era a antiga Telerge, quando se iniciou o serviço móvel celular. Tenho um conhecimento um pouquinho, talvez, defasado pela realidade tecnológica de hoje, mas ainda um conhecimento capaz de participar de um debate dessa natureza e conhecer os problemas que estão causando na telefonia hoje no país. Nós sabemos que o crescimento da telefonia se deu por vários fatores, inclusive até pelo crescimento da renda da população, pela essa classe C que se formou consumidora, que passou a se atingir. Quando nós lançamos a telefonia celular, eram 10 mil celulares iniciais, hoje nós temos 260 milhões, 1,3 por habitante. Então, obviamente que os problemas são outros, a dimensão é outra e o tratamento tem que ser outro. Então é importante que a gente saiba o seguinte: houve, obviamente, uma disputa mercadológica e essa disputa mercadológica, na época quando foi feito o sistema móvel celular, a ligação gerada da chamada para o celular ou ligada de um telefone fixo para o celular tinha uma tarifa diferenciada e era cara. Obviamente por quê? Porque você tinha uma planta grande de telefones fixos e uma planta pequena de telefone celular. E hoje é o contrário, você tem muito mais telefones celulares do que você tem telefones fixos. Então se criou um sistema que economicamente pudesse ser factível, que permitisse o investimento e que as empresas pudessem competir e atingir o mercado que estão atingindo. Isso fez com que as empresas praticassem dois tipos de problemas. Primeiro, elas vão na frente vender para depois tentar resolver. Isso é da cultura do empresariado. Se deixar solto, ele vai correr mesmo, primeiro vender para depois tentar entregar o produto. Ninguém tem um produto para entregar para poder depois vender. E o segundo ponto, para isso é a função do agente regulador, para isso, quando se criou esse modelo de privatização das companhias, eu sempre costumo dizer que a privatização das telefonias móveis foram feitas de uma forma correta e as fixas foram feitas equivocadas. Porque quando se privatizou o celular, primeiro se leiloou as licenças, depois se vendeu às companhias estatais. Quando se privatizou a telefonia fixa, primeiro se vendeu às companhias, depois se venderam as licenças. Por isso é que não gerou competição, porque não tinha condições de criar uma infraestrutura nova e competir em seguida. Então a telefonia celular teve uma base de privatização correta, a criação do agente regulador que Vossa Excelência representa é o papel correto de tentar regular o mercado. Então o segundo problema, além das companhias primeiro venderem e depois buscarem como entregar, algumas passaram do ponto, talvez pela interpretação dos direitos que cabe a elas. Por exemplo, houve um estímulo muito grande da minutagem gratuita entre os usuários da mesma operadora, que, consequentemente, ele utiliza ou propagou um volume enorme de telefones pré-pagos, falando entre os usuários da mesma companhia telefônica, ele gerou um novo número que recebe chamadas de outras operadoras ou de telefonia fixa e ganha uma comissão sobre essa chamada que ele recebe. Então, interessa a ele alargar a base da sua rede para que ele possa receber mais chamadas e, consequentemente, com isso, ele ter um faturamento inercial pelas chamadas recebidas. Esse ponto talvez tenha sido o maior agressor, que nós, quando a gente fala a palavra agressor, ofensor não quer dizer que esteja fazendo agressão física, é que esteja impactando a realidade da infraestrutura. Porque o sistema de transmissão, na medida que foram crescendo as companhias, virou uma gambiarra. Tem empresas que fizeram uma parte de sistema de transmissão própria, tem alguns que estão compartilhando meios de transmissão em conjunto, tem alguns que crescem em cima dos outros. Então, esse impacto que foi dado da infraestrutura, ele acaba afetando
todas as outras companhias a telefonia fixa. E mais, alguma dessas operadoras, presidente, o que eles estão fazendo? Até na minutagem para interurbano. Então, por exemplo, uma realidade que aconteceu, que eu estava até ali relatando, essa segunda-feira eu não conseguia, aqui em Brasília, um circuito disponível para fazer uma chamada interurbana, porque os circuitos estão congestionados da chamada interurbana por essa oferta de serviços de graça. Então, nós temos um problema, que é um problema que é de regulação, talvez sim, talvez não, mas o agente regulador que acaba, de uma certa forma, sendo responsabilizado. Quando Vossa Senhoria conseguiu interromper a venda dos planos, é claro que a gente sabia que aquilo ali não era uma coisa que poderia persistir. E também a gente sabe que o investimento, o plano de investimentos que as companhias apresentaram para serem efetivados leva um ano. E, na realidade, nós vamos continuar. Só nos meses de maio e junho, salvo engano de números que chegaram aos meus ouvidos, o crescimento da planta chegou perto de 6 milhões mês, o que dá praticamente 200 mil novos números dia. Consequentemente, vai impactar sim, mesmo que o crescimento fique a 10% disso durante um ano, crescer mais 4 ou 5% da planta sem oferta de infraestrutura, o congestionamento só tende a aumentar. E é claro que vocês não poderiam resistir a essa situação de proibir a venda por muito tempo. Mas nós vamos ter uma sensação muito ruim para o usuário e para todos nós. É que pareceu que o agente regulador e o governo tomou uma atitude, e obviamente foi uma atitude para botar um pé no freio e chamar a atenção da sociedade, e depois esse tempo que leve para corrigir, passa a sensação de que nós ou não fizemos a atitude correta ou tomamos atitudes precipitadas, o que não é o caso. Eu acho que a gente sabe que isso não vai resolver rapidamente. O que nos preocupa é que as atitudes que nós tenhamos que tomar, e por isso o objetivo dessa subcomissão, da qual eu fiz questão dentro desse plano de trabalho inicial, que viesse primeiro a Anatel para nos dar o norte de como essa subcomissão deveria agir. É claro que o segundo momento será chamar as empresas aqui, e é claro que esse acompanhamento do plano de investimentos, só por si só, chamar a atenção da sociedade, já vai fazer com que eles tenham mais receio de empurrarem com a barriga, eles vão ser obrigados a fazerem, mas se o crescimento continuar nessa linha vertiginosa, até esse próprio plano de investimentos, ele poderá não ser suficiente para resolver o problema. Nós vamos ficar com uma sensação que nós não conseguimos mais falar no telefone, nós estamos andando para trás, quando na realidade nós estamos andando muito para frente. Então, a nossa preocupação é nortear que tipo de atitude a Anatel ainda pode fazer, que, como o senhor mesmo disse, tem coisas que não é da competência, nós não podemos impedir o consumidor de consumir, mas o que nós podemos fazer de modo que a gente faça esse debate franco com a sociedade, como, por exemplo, eu defendo, nós temos que acabar com essas minutagens gratuitas de operadores da mesma companhia, entre usuários da mesma companhia. Não dá para pegar telefone e ficar garotada namorando, ou batendo papo, porque não paga nada. Então, consequentemente, é um estímulo à utilização de uma maneira que acaba impactando toda a planta. Então, se a gente não pode voltar... Nada contra o namoro, não, eu já fiz muito. Mas namore pagando, né? Namore pagando, né? Não falando 2, 3 horas batendo papo para impactar a rede sem custo. Sem custo. O problema é esse. É que isso acaba desestimulando verdadeira necessidade da comunicação. Então é preciso que a gente coloque paute para a sociedade o que é preciso ser feito. Se a gente não pode mexer no que já foi feito para trás, pelo menos para frente vamos impedir que essa comercialização seja feita. Se não é competência da Anatel, a regulação desse tipo de preço, mas a tarifa de interconexão o é. E se a gente tarifar a interconexão para quem usa essa minutagem gratuita para utilizar a rede de terceiros, obriga ele a só ter essa chamada na rede própria dele. Consequentemente, ele vai ser obrigado a investir para manter esse serviço. Então, é importante que a gente possa aqui balizar o que pode fazer a Anatel, o que nós podemos cobrar da companhia, o que pode depender de regulamentação que o próprio Congresso Nacional possa ter que fazer para suprir aquilo que a Anatel não tem condições hoje, pela sua atribuição de fazer. Mas a parte é que o objetivo dessa subcomissão é chamar a atenção. Eu me lembro bem, até a Vossa Senhoria me disse na conversa, havia estímulos, por exemplo, de SMS gratuito. É mais um foco de ofensor à rede de transmissão. Se vai ficar uma rede de SMS sem cobrar ou um preço pífio entre os usuários da mesma operadora, vai impactar mais a transmissão, não tenho dúvida disso. Quando você fala
prazo de validade de chip, a tarifação do interurbano, mesmo que seja a rede própria de uma mesma, isso impacta os circuitos. Então, são esses pontos que a gente quer trazer para o debate, para que a gente sabe o que está acontecendo. Então, a gente quer saber como, com a ajuda da Anatel, nós podemos criar mecanismos ou estimular mecanismos que não fiquem com ônus da Anatel ou do governo, dizer vamos impor despesa ao consumidor. Não é impor despesa ao consumidor. É o consumidor saber que efetivamente ele vai ter custo se usar. O tempo de validade de um chip, que não adianta também a gente dizer que tem 1,3 celulares por habitante, mas na realidade todo mundo sabe que usa-se um chip 30 dias e se joga fora, compra esse chip na esquina por R$5. Então é importante também a gente ter uma forma de estabelecer um prazo de validade mais célere para que os chips que não são utilizados possam ser tirados da planta, para não impactar mais ainda a infraestrutura. Enfim, esse é o ponto do debate que a gente gostaria de trazer nessa participação inicial, presidente, para que os nossos companheiros possam participar do debate e que o presidente possa falar, para que a gente veja um caminho, um rumo, que a gente possa contribuir efetivamente com essa subcomissão que Vossa Excelência propôs, para que a gente possa contribuir para que não cause mais, não se agrave ainda mais. Eu antigamente falava do celular do meu escritório da minha casa, hoje eu não falo mais, não consigo. Quando a gente sabe muito bem, há problemas de antenas em certos municípios, sem dúvida nenhuma pode haver. A gente sabe quando você tem um telefone celular, qualquer movimento físico que você faz numa ligação de celular, ele busca uma troca de célula, que é chamada de handoff. Se ele não tem célula disponível na antena, ele vai buscar uma célula de uma antena muito mais longe, então a ligação acaba caindo. A gente sabe os fatores que levam a isso tudo, mas é um conjunto de atitudes que nós precisamos tomar ou ajudar o governo a tomar, o órgão regulador a tomar, para que a gente possa evitar o agravamento da infraestrutura de telefonia do nosso país e a gente, na realidade, não ter um serviço em que as companhias operadoras estão numa posição muito confortável, tem uma receita certa daqueles que são pós-pagos, que mantêm o seu serviço e ficam ganhando nas chamadas recebidas de números que não funcionam. Então, essa é a minha colocação inicial que eu queria colocar para o presidente.